Olá, gente, bom dia. Meu nome é Edmar Mariano. Desculpa o tom de voz, acabei de acordar agora. São 3h18 da manhã. E como mais um dia de um brasileiro, dia de correria, dia de tomar decisões, dia de enfrentar as dificuldades. Senhores, dá uma ouvida nesse comentário aqui de como entender o sistema político no Brasil de um jeito simples. E depois eu vou dar minha opinião também. Eu acho que todo mundo tem que dar sua opinião. E depois de nós ouvirmos o comentário de uma pessoa que está com mais de 10 mil inscritos, 2.550 visualizações, eu estou assistindo aqui um canal Nostalgia. O vídeo não ficar muito grande, gente, vamos dar uma vida. Uma das maiores crises políticas de sua história. Todo dia descobre algum escândalo novo de corrupção. E um monte de políticos e empresários estão indo para a cadeia. E uma porrada de outros estão sendo investigados. Aí um desses caras vai lá e faz a famosa delação premiada. Que basicamente é entregar todo mundo que tá no esquema em troca de uma diminuição na sua pena. Aí por causa da delação descobrimos que aquela corrupção é ainda maior. Aí você fica, porra, e agora? Mas a questão é, você por acaso entende tudo que está sendo noticiado? Porque é extremamente fácil se perder no meio de várias nomenclaturas que você não faz ideia do que significam. Falam de Congresso Nacional, STF, Ministério Público. Velho, é tanta sigla que fica difícil entender quem manda em quem decide o quê, quem prende quem. E a questão é que precisamos entender isso, porque são essas pessoas e instituições que vão definir o que vai acontecer com o Brasil daqui pra frente. E é isso que eu vou tentar explicar nesse vídeo de uma maneira bem simples. Não é pra se aprofundar, é pra ser simples pra você entender como o governo brasileiro funciona, ou como ele deveria funcionar. Nosso sistema de governo aqui no Brasil se chama presidencialismo. É aí fácil. Só que isso não quer dizer que o presidente manda em tudo. Ele é obviamente a pessoa mais importante do governo, mas ele não tem poderes absolutos. Porque caso ele tivesse, ele seria um ditador, igual o gordinho lá da Coreia do Norte, que gosta de soltar míssil na cabeça dos outros, igual esse cara. O nosso Estado brasileiro é formado por algo que você já deve ter ouvido falar na escola ou em algum momento da sua vida: os três poderes! E para você entender melhor como funciona a divisão desses três poderes, vamos fazer de conta que estamos falando de uma empresa que tem três diretorias diferentes. A primeira diretoria se chama Poder Executivo, que basicamente administra essa empresa, ou seja, administra o Brasil. Nossa segunda diretoria é chamada de Poder Legislativo, e é a parte da empresa que define as regras por ali. Como por exemplo, sexta-feira é dia de usar casual e também não pode matar o coleguinha da outra baia. Então, claro, as regras dessa empresa são equivalentes às leis do nosso país. E se rolar algum conflito por causa dessas regras, né, as leis, quem vai cuidar dessa treta é a nossa terceira diretoria, chamada Poder Judiciário. Até aqui tudo bem tranquilo, certo? Só que a questão é que essas três diretorias não tem só uma ou duas pessoas trabalhando nelas. Na verdade, o que não falta dentro de cada uma dessas diretorias são gerentes e coordenadores. Então vamos olhar os principais departamentos de cada uma dessas diretorias, porque aí você vai começar a entender melhor como elas funcionam. O grande chefe da nossa primeira diretoria, da diretoria do Poder Executivo, é o nosso presidente. Presidente da nossa empresa, né? Ou seja, o presidente do Brasil, que tem um monte de gente assessorando ele. Tem assessor pessoal, secretário da comunicação, assessor especial, enfim. Mas o que importa pra gente são os ministérios. Se estamos pensando no Poder Executivo como uma das diretorias da nossa empresa Brasil, então os ministros desses ministérios seriam tipo gerentes nomeados pelo presidente para cuidar de determinadas áreas da empresa. Por exemplo, teria o ministro do RH, que iria gerenciar ali toda a questão do RH na empresa. No Brasil temos coisa como o ministro da Educação, que cuida das escolas e universidades, o ministro da Fazenda, que é o gerente da economia do país, e por aí vai. Então calma, não acho que o ministro da Fazenda cuida da qualidade dos nossos bois e vacas no Brasil. Não. Então esse é o Poder Executivo. Agora vamos ver outra diretoria chamada de Poder Legislativo. Essa diretoria é o nosso Congresso Nacional, que fica naquele prédio que todo mundo conhece, que é as duas torres e as bolas, né? E o Congresso na nossa empresa é um departamento que tem duas equipes diferentes, com 513 deputados de um lado e 81 senadores do outro. São essas pessoas que fazem as regras da nossa empresa, ou seja, as leis do nosso
nosso país. E esses caras são importantes pra cacete. Além disso, muita coisa que o presidente da nossa empresa quiser fazer precisa ser aprovado pelo Congresso. Por exemplo, o presidente da nossa empresa acorda e fala assim: não, a partir de hoje todo mundo vai usar roupa rosa na empresa aqui na segunda-feira. Segunda é o dia da roupa rosa. Não é assim que funciona, porque o projeto dessa lei precisa antes passar pelo Congresso. Aí lá rola uma votação para ver se ela é aprovada ou não. Porém, o presidente também pode fazer um negócio chamado medida provisória, que é algo que precisa começar a ser cumprido imediatamente. Por exemplo, no caso que eu citei, na próxima segunda-feira todas as pessoas teriam que estar de roupa rosa, senão ia ter problema. Só que essa medida provisória só se torna uma lei se o Congresso aprovar essa medida. E eles podem não aprovar. Aí nesse caso as pessoas voltariam a usar qualquer tipo de cor de roupa na segunda-feira. Só que isso é uma mão de via dupla, porque o presidente também tem o poder de vetar alguma lei que foi aprovada pelos senadores e deputados no Congresso. Agora, se temos uma diretoria que faz todas as regras e tudo mais, a gente vai precisar de outra diretoria para ter certeza e garantir que essas leis sejam cumpridas. E aí que entra a nossa terceira diretoria, que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem vários departamentos, só que o mais importante deles é o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF que vocês ouvem direto aí nas notícias. Ele tem 11 membros que são chamados de ministros, só que não é igual aos ministros do Ministério da Educação e tudo mais do Poder Executivo. Esses caras são juízes. O Supremo Tribunal Federal, como o nome já diz, é supremo, é o mais foda, é o mais top. Agora, abaixo dele existem vários outros tribunais. Tem o Superior Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e vários outros tribunais, cada um cuidando de um assunto específico e que formam o Poder Judiciário. Tá, Cassari, mas e a Polícia Federal, que tá toda hora nas notícias saindo com malas e computadores da casa de político, que tem o japonês da Federal? Quem são esses caras? Aonde eles se encaixam nessa hierarquia? Apesar de ser uma força policial, a Polícia Federal está ligada ao Poder Executivo, porque ela é subordinada ao Ministério da Justiça. Lembra dos ministérios? Então, ela é subordinada ao Ministério da Justiça. Então ficou claro, temos as nossas três diretorias, né? O Poder Executivo, o Legislativo e o Judicial da nossa empresa, chamada Governo Federal do Brasil. Só que aí temos uma pegadinha, porque existe um órgão independente do governo, chamado Ministério Público Federal, que tem a função de basicamente ficar de olho no que a galera de cada uma dessas três diretorias estão fazendo. É tipo um fiscal da empresa que fica de olho nas diretorias e nos diretores. Quem comanda o Ministério Público é o Procurador-Geral da República. Se o presidente, um senador ou um ministro comete algum tipo de crime, é o Procurador-Geral da República que cai matando em cima do desgraçado. Obviamente, o Ministério Público precisa de liberdade total para fazer o seu trabalho. Inclusive, eles também podem acionar a Polícia Federal para alguma investigação, só que o Ministério Público não é visto como um quarto poder. Então temos as nossas três diretorias e o fiscal, que é o Ministério Público. Se você está se perguntando, essa ideia de dividir tudo em três poderes não é ideia nossa. Esse pensamento rola desde a Grécia Antiga e ganhou uma versão moderna, que é a teoria de tripartição dos poderes, de um filósofo francês chamado Montesquieu. E hoje isso é usado em vários países do mundo porque é um sistema que pode funcionar bem demais. Ou na teoria deveria funcionar. É como se fosse um triângulo. Os três poderes ficam equilibrados e cada um deles é fiscalizado pelos outros dois. Mas como funciona essa fiscalização, Castanhari? Para vocês entenderem, vamos fingir que eu sou o presidente da nossa empresa Brasil Limitada. Eu concorri pelo PN, Partido Nostalgia, e eu ganhei. Ganhei logo no primeiro turno porque eu prometi trazer a TV Globinho de volta. Todo mundo votou em mim. Então agora eu sou o presidente Castanhari, chefe de governo e chefe de estado. O quê? Chefe de governo e chefe de estado? Como assim? É porque essas duas coisas são diferentes. O chefe de estado é o maior representante público de um estado. Só que às vezes esse cara pode não ter nenhum tipo de poder administrativo. E o chefe do governo é o chefe que manda na diretoria do executivo dessa empresa, no caso, país. Parece complicado, mas vocês já viram isso em outros países, vocês só não sabiam que era dessa maneira. Como por exemplo, na Inglaterra. Lá o chefe de estado é a rainha, porque é ela quem representa o estado inglês. Só que ela não apita muita coisa, porque quem manda mesmo no governo é o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, do executivo. Aqui no Brasil, como rola em vários outros países presidencialistas, as duas funções são exercidas pelo presidente, que é o chefe de estado e também o chefe de governo. Tudo beleza, só que aí eu virei presidente e descobriram que eu sou corrupto. Eu queria comprar umas câmeras caríssimas para gravar os meus vídeos e eu fui lá e meti a mão no dinheiro público para comprar essas coisas. Aí descobriram, e o que acontece? O Ministério Público, que é o fiscal lá da nossa empresa, avisa todo mundo que eu tô roubando. Aí pode rolar um processo de impeachment. E aí entra uma coisa que talvez vocês não saibam: qualquer brasileiro pode pedir a abertura do processo de impeachment de um presidente. Só que a única pessoa que pode decidir ou não se esse processo vai ser de fato aberto é o presidente da Câmara dos
Deputados, que faz parte lá da diretoria do Legislativo, lá, lembra? Os senadores e deputados que fazem as leis. Então, aliás, todo mundo deve lembrar que até pouco tempo, quem ocupava esse cargo era o famoso Eduardo Cunha, que hoje está preso. Então, se esse processo é aberto, ele passa pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado. Então, aqueles deputados e senadores que eu falei, nesse caso, agem como se fossem juízes. Aí, dependendo do crime que eu fui acusado, além de ser afastado da presidência, eu também posso ser julgado pelo Superior Tribunal Federal. Então, essa divisão dos três poderes é muito boa, porque todo mundo trabalha junto e todo mundo fiscaliza todo mundo. O problema é que estamos descobrindo que, pelo menos aqui no Brasil, todo mundo também rouba junto. A gente sempre teve caso de corrupção no nosso país. Isso não é uma novidade. A diferença é que parece que as investigações nunca haviam ido tão a fundo. A questão é que agora lá com a Lava Jato, estamos vendo que o negócio está ficando cada vez mais feio. E a cada escândalo vemos milhões de reais desaparecendo dos cofres públicos. Só que como que essas coisas chegaram a esse ponto no Brasil? Mesmo a gente tendo um sistema de governo aparentemente tão equilibrado, e que mesmo não sendo perfeito, aparentemente funciona muito bem em outros países, infelizmente não temos como mapear a origem da corrupção de cada caso que aparece. Mas existem sim algumas coisas que estão derrubando o nosso país e que podemos analisar. Uma dessas coisas envolve aqueles empresários que estão sendo investigados, né? Estão toda hora nas notícias aí, os empresários que têm muita grana. E como eu expliquei, a nossa Brasil LTDA tem 3 diretorias e nenhuma delas se chama Grandes Empresários. Ou seja, esses empresários não tinham que ter nenhum tipo de relação obscura e promíscua, safada, com o nosso governo. Só que esses caras procuravam os nossos políticos. Me ajuda aqui com essa lei que tá prejudicando o meu negócio. Aí eu te dou um tanto de dinheiro aqui por baixo dos panos. E um dos motivos pelo qual isso acontece é que o representante do nosso executivo, o presidente, e o legislativo, o Congresso, são eleitos separadamente. O presidente, como eu disse, ele indica os ministros lá dos ministérios. Só que ele não tem como selecionar os deputados e senadores do Congresso, porque esses caras são eleitos por vocês, por mim, por nós. O problema é que o presidente precisa que a maior parte do Congresso apoie ele, senão ele não consegue aprovar nenhum tipo de proposta, porque essas propostas precisam ser aprovadas pelos caras do Congresso. Outra questão é que aqui no Brasil temos uma cacetada de partidos políticos, e esses caras fazem um monte de alianças bizarras. Aí por causa dessas alianças, depois que rolam as eleições, rola aquela grande distribuição de cargos entre aliados e amigos desses aliados. E aí o governo fica parecendo um Frankenstein ideológico. E com essa mistureba de partidos, esse cenário meio caótico, fica ainda mais fácil para os empresários pedirem uma ajudinha. Outra coisa que rola também é que essas empresas apoiam vários políticos durante suas campanhas eleitorais, o que não deveria ser um problema se todo mundo fosse honesto. Porque o que acontece? Algumas dessas empresas vão lá e fazem doações milionárias a todos os candidatos. É festa. Porque aí qualquer um que for eleito já assume o cargo com o rabo preso, devendo favores para essas empresas. Ou seja, por causa disso, esse sistema começou meio que a desandar. E por favor, não me entendam mal. Isso não quer dizer que os empresários são todos malvadões e os políticos são virgens que foram corrompidas. Porque se alguma pessoa do governo ficar sabendo de algum esquema de corrupção, ela tem a obrigação de avisar o Ministério Público, o fiscal. Só que muita gente do governo faz exatamente o contrário. Eles ou pegam a parte deles e ficam na boa, ou eles negociam o silêncio deles. Então tem presidente, tem ministro, senador, deputado, procurador, juiz, toda essa galera sendo investigada. E eu sei que é clichê, mas eu preciso falar isso. Vocês sabem, né, de que bolso que sai toda essa grana desviada, todo esse dinheiro de corrupção, né? Vocês sabem. É a nossa grana que deveria estar sendo usada para construir escolas, hospitais, melhorar a sua qualidade de vida, ou principalmente a vida de pessoas que estão em situações bem precárias aqui em nosso país. Só que essa grana tá pagando reforma na casa de senador, jatinho de prefeito, férias de deputado, aposentadoria de ministro. E como isso pode mudar, você me pergunta? Bem, se o nosso governo, como eu disse, é uma empresa, correto? E você acha que você é só um peão que trabalha para essa empresa, você está muito enganado. Porque você, eu, somos sócios dessa empresa. As 3 diretorias, o fiscal, todo mundo trabalha pra gente. Então o poder de mudar isso está em nossas mãos. Dê uma olhadinha de novo nos 3 poderes. O grande lance de uma democracia é que a gente escolhe as pessoas que ocupam os principais cargos desses 3 poderes, dessas 3 diretorias. E é assim que a gente pode tentar mudar esse país, escolhendo direito essas pessoas. Muita gente que está assistindo esse vídeo agora vai votar pela sua primeira vez ano que vem, pelo menos para presidente. Então voltemos para o clichê. Por favor, analisem o seu candidato. Veja as propostas. E no Brasil não basta só isso. Veja também se seu candidato é uma pessoa honesta, se nunca esteve envolvido em nenhum escândalo. A internet está aí, é muito fácil. Coloca o nome do cara no Google, veja se tem
notícias sobre o cara de corrupção, sei lá o que, é fácil. E se você achar algo sobre esse cara, não vote nele. E depois que você votar, acompanhe seu político. E se você viu que ele fez merda, não o defenda. Isso não é futebol, galera. O seu político preferido não é o seu time do coração. Se você votou nele, mas ele fez merda, tudo bem, é só não votar mais nele e nem defender o desgraçado. O importante é que agora você sabe as funções de cada uma dessas pessoas que você tem que votar. Tudo bem se você não sabia antes, agora você sabe. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo e quer que eu faça mais, deixa o seu gostei aqui, porque se tiver muito gostei, eu vou saber que vocês estão curtindo, aí eu vou fazer mais vídeos como esse pra vocês. Se inscreva aqui no canal Nostalgia caso você ainda não esteja inscrito e veja o outro vídeo que eu fiz que é bem parecido com esse, que explica a treta entre Estados Unidos e Coreia do Norte, como pode haver uma terceira guerra mundial, tá muito legal. Clique aqui, e é isso aí, valeu, tamo junto. Gente, vou pular aqui o anúncio. Olha, são 3h33 da manhã. Tornou-se mais confortável a depilação, mas isso tem um porquê. Gente, o que fazer? Tudo bem. Emboscando crianças nas escolas! Canalhas 1000 vezes! Direito! Vai queimar tua rosquinha quando tu bem entender, porra! Ele é político. Estava aberto aqui um canal e eu acabei errando aqui e passou para outro. Gente, como eu falei, são 3h34. Eu fui dormir ontem um pouco mais tarde, porque eu estou tentando mudar o meu estilo de vida. Eu estou trabalhando mais, correndo mais, agilizando mais, até pelo fato que não tá fácil, gente. Se já era difícil manter uma empresa com dificuldades, agora imagine você manter uma empresa com dificuldade, com problemas, sem equipe, sem dinheiro, sem nome limpo. Gente, o país... Vocês viram aí? Para entender isso aí, tem que ter, uma cabeça fora do normal. Se você tem dinheiro, se você tem uma vida tranquila, se você já está depois de 50 anos igual eu, o que fazer? Cuidar da sua vida? Deixar para lá? Pegar o pezinho de meia que você tem, comer e beber e viver em paz? Gente, eu estou procurando viver em paz. Tenho orado muito, levantei para orar, mas a gente é curioso, a gente quer saber o que está acontecendo no mundo. Ponto, assistir o Jornal Nacional foi bárbaro. Gente, não dá para viver um país como esse. Olha que eu morei fora. Gente, eu apanhei tanto na vida. Ouvi tanta história, tanta coisa, tanto desaforo, tanto falta de respeito. Eu fui tão agredido várias vezes, porque a gente, a primeira vez, a gente fala, mas a terceira vez também estoura, perde a cabeça. E o que fazer numa situação dessa, onde o poder legislativo, o executivo e o judiciário não chega a lugar nenhum? O caso desses empresários, o caso do Lula, gente, é uma vergonha. Uma
empresariado também, os caras que têm estudo, curso superior, vai lá, entra no premiação, como é que fala? Falou aí agora mesmo, onde você abre o jogo, você paga menos penas, né? E vão passando os anos. E estamos ficando velhos. Como voltar agora? É isso aí, gente, ó. Vamos voltar de gente nova, que tá com ideia nova. Mas precisa mudar as leis aqui no país. Gente, é muita gente para comandar esse país, para mamar a mãe brasileira. Gente, eu não estou lendo para falar. E também não tenho tempo para ficar assistindo televisão. Pô, imagina tantos compromissos que a gente tem. Eu, no momento, estou separado. E eu sei a dificuldade que a mãe do meu filho tem nesse momento. Ainda deve estar dormindo, mas 5h30 da manhã já levanta para dar banho nos meninos, para escovar os dentes, para arrumar um café, para esperar a van. Não é fácil fazer filho nesse mundo. E vocês sabem que um investimento para a educação do seu filho no nosso país é muito caro. Para ele chegar até o nível de uma finalização de uma faculdade, chega a quase R$200 mil se você fazer as contas. Tem muita gente que acha que eu sou louco, ignorante. Gente, eu vim de uma cidade considerada rica, uma cidade pequena chamada Goiânia. Ela é grande porque Goiás não é tão pequeno, mas Goiânia é uma parte onde se fala-se uma metrópole e tem as grandes cidades que são polos que ajudam a Goiânia a ser a potência que é. Goiânia vive de comércio e o povo lá é bem de vida. Se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu tivesse ouvido meus gerentes, se eu tivesse me espelhado aos meus amigos de infância, fui muito questionado, fui muito maltratado, a gente que é criado sem pai, é complexo demais, gente. Aí beleza, a gente é criado com pai, a gente melhora de vida, a gente tem nossos carrão, mora na casa do condomínio fechado, e a gente se isola, ou então se reúne entre poucos amigos ali, tomar cerveja na sexta-feira, happy hour, para conversar fiada, falar mal da vida dos outros, ou fazer um comentário da política, rindo e ironizando, dizendo que não vai voltar, que... Gente, até quando? O que eu quero dizer, nós, brasileiros, nós temos que vestir uma camisa amarela. Nós vamos vestir agora na Copa do Mundo. Se o Brasil ganhar, todo mundo feliz aí. O ano já está acabando já estamos no terceiro trimestre. Vem a Copa do Mundo, aí já vai para o semestre, sexto semestre, metade do ano.
Se o Brasil ganhar, vai ter uma festinha aí, vai quase engolir o mês inteiro. Se o Brasil perder, muita gente vai ficar deprê também, porque tem gente que vive de emoção, gosta do futebol, gosta da nação, do nome Brasil. Sabe por quê, gente? É porque nós somos patriotas. Mas na hora de a gente ir pra rua, parabéns àqueles que são corajosos e encaram o cacetete. Aí depois chega na política, lá faz a mesma coisa. Ou, me perdoe aqueles que eu, de alguma forma, estou falando leigamente, o que fazer? Que país é esse? Eu vim para cá em 2004, eu morava nos Estados Unidos. Cheguei a questionar o americano que meu país era melhor do que o deles. Falei que nós tínhamos um subsolo, nós tínhamos uma terra fértil, nós tínhamos abundância de água, nós tínhamos matéria-prima, que o nosso povo era um povo que tratava bem as pessoas. Gente, país poderoso igual o nosso, rico. Gente, desculpa eu falar de gente demais. Eu conheci bem os Estados Unidos. Fui motorista de caminhão, trabalhei de lixeiro lá, limpava várias cidades, viajei muito. Se eu levantar, fui umas 5, 6 vezes em Nova York, umas 10 na Flórida, fui em New Jersey, Newark, New Hampshire e várias outras cidades, Boston, Atlanta, Connecticut. Se eu ficar aqui lembrando de nome de cidades lá que eu fui, que eu conheci, eu vou abrir muito assunto. Você já viu que eu já abri vários assuntos. Mas será que nossos candidatos, os nossos governantes, os nossos empresários não aprenderam nada daquele país? Nós sabemos que é um país capitalista, que não tem dó. Onde vem a tecnologia, desenvolve, hoje brigando junto com a China. A gente aqui deixa passar os anos, vai ficando doente, estressado, deprimido, ansioso. Aí depois não consegue fazer mais nada. Quando eu era mais jovem, eu trabalhei muito, viu, gente? Trabalhei muito com o corpo. Quando eu fui ficando mais velho, eu fui aprendendo que a estratégia não é trabalhar braçalmente, é trabalhar com a... Mas para você trabalhar com a cuca, e eu trabalhei lá nos Estados Unidos, gente, e eu comecei lavando prato, trabalhei em vários restaurantes. Depois eu fui estudando inglês. Aí eu fui trabalhar em hospital, de limpeza no hospital. Fiquei muito corredor. Depois eu tentei para pintura. Depois eu tentei na construção civil, não dei conta, porque exigia tutano, né? Experiência. Levantar 4 horas da manhã. Se você é bom, você ia. Se você fosse ruim, você ia também, mas ganhava pouco demais. E nisso eu fui fazendo um balanço e tudo, fui aprendendo a viver lá. Primeiro, preciso aprender
o inglês, pelo menos o básico. Perguntar, saber o horário que eu tenho que chegar, onde eu moro. Sabe, ir para a escola hoje, mas hoje a cabeça não tá boa, porque hoje eu criei merda na cabeça. Fora os problemas emocionais que eu tive quando eu era criança, porque isso aí é muito importante. Um filho mal criado, um filho que não tem educação, apesar que a minha mãe lutou muito, viu, gente? Minha mãe pôs a gente em escola particular. Eu não consegui finalizar o segundo grau. Já era para estar com um curso superior e ter formado em arquitetura, engenharia, alguma coisa que me desse seguraridade. Ou talvez prestado um concurso público e está tranquilo, como muitos estão tranquilos. E sabe o que eles estão fazendo? Não estão nem aí para o país. Não caiu no meu quadrado. Gente, é um desabafo, A gente tem que buscar informações. Mas eu tenho uma rotina agora de trabalho que eu preciso me recuperar. Estou com a minha loja fechada. Eu tenho uns negócios paralelos que eu preciso organizar. Eu trabalho com marketing de rede. Estou com dificuldade porque não é fácil vender. Tem alguns produtos que a gente acha que é caro, sabe? Mas a pessoa não tem dinheiro para se cuidar. Eu mesmo, gente, olha, eu escovo meus dentes. Todo dia eu dou um valentinho na barba. No final do mês eu vou lá no cabeleireiro, passo um creme todinho no rosto, um creme na pele, um shampoo bom. Mas a minha água não é de primeira, tem muito cloro, flúor. Isso vai acabando com a gente. E a água que você bebe? E a alimentação que você tem? Não dá mais para comer nada industrializado. Eu acho que eu estou com problema no fígado. Com a coceira no corpo já há mais de 5 meses. Sinto muitas dores. Mas tem que ser corajoso, tem que ser valente. Para encarar agora o dia. Eu não sei se eu vou, são 3h50 agora, não sei se eu vou dormir. Ou se eu vou estudar, ler a Bíblia. Porque o que está me salvando, gente, é eu buscar Deus. E eu desejo que você também faça isso. Você viu o começo da conversa, você viu o assunto que abordou, você viu meus comentários, abri vários, dá sua opinião. Se inscreva no meu canal, porque eu vou colocar mais vídeos, eu estou estudando mais, eu estou lendo mais, eu quero Ibope, sim.